Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Estão todos aqui? Glória a Deus. Tem uma porção dos céus para nós hoje, amém? Parece que a voz está melhor que ontem. Glória a Deus, aleluias. Gostaria de falar um pouco hoje sobre a história da igreja. É uma pregação assim mais light, que dá para minha voz ir. E é algo que eu vou colocar em nossos corações. Para todo aniversário da igreja a gente está falando sobre a história da igreja, amém? E não é a história apenas da igreja de alumínio não, mas é no contexto geral. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Amém? Quem está feliz nessa noite? Quem está pronto, quem está preparado para dar continuidade àquilo que Jesus ele iniciou, aquilo que os apóstolos iniciaram? Eu gosto de falar que ser igreja não é apenas nós nos reunimos com a Bíblia embaixo do braço. Ser igreja não é apenas nós sabermos algumas canções e nós sentimos empolgados aqui nesse ambiente, nessa atmosfera tão gostosa que é quando nós nos reunimos. Porque às vezes é tão fácil adorar aqui dentro. Porque às vezes é tão fácil fazer promessas para Deus aqui dentro. Porque o ambiente ele é propício para isso. Quando você chega aqui, existe uma atmosfera espiritual preparada para Deus, os anjos e nós, amém? Então aqui se torna tão mais fácil ser cristão. Quando você sai dali para fora, você tem que tomar decisões. Tem atitudes para ser tomada, para o reino ele ser movido através de você. Amém? Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto aí. Quem não achou, fala misericórdia. Diz assim: e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogarem no cárcere. Amém? Fala comigo, a perseguição é necessária. Porque toda vez que há uma perseguição, há um crescimento. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as perseguições ela vem de externa. E quando a perseguição ela vem de forma externa, há uma unidade no corpo para poder combater aquilo que está vindo de fora. Às vezes quando as lutas elas são internas, há uma grande separação, há uma grande dissolução. Quando você está em sua casa com os seus filhos, com o seu esposo, a sua esposa, que algum vizinho se levanta, a família se une ali em oração, a família ali se prepara para poder vencer esses maus dias. Mas quando há uma briga dentro de casa com os filhos, ou com a esposa, ou com o esposo, o lar ele fica separado. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Então você tem que ter a sensibilidade esses dias para aprender a perdoar as pessoas que você divide o território dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem que ser um lar de paz. Dentro da sua casa tem que ser um ambiente de restauração, um ambiente de amor. Quem é que tem que pedir perdão? O mais espiritual ele cede primeiro. Amém? Eu quero orar com você. Coloca a mão no teu coração. Glória a Deus, aleluias. Quero alguém aqui para me ajudar cantando aqui. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Léo,
A gente vai cantar junto. Se alguém não canta aí, não, o André já está aqui já. Misericórdia. Amém? Ora por você nesse momento, ora pelo ambiente aí. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua compaixão. Pedimos, ó Pai, a manifestação da tua glória, do teu poder aqui nesse ambiente, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade de falar o que tu quiseres nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o teu poder venha sobre a igreja nesse momento, Senhor, nos direcionando e nos reposicionando, Pai. Fica conosco, Senhor, porque nós te queremos, nós queremos sentir o teu cheiro, queremos sentir o teu poder nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, mas senta glorificando o Senhor. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Que no capítulo 8, a qual nós lemos o livro de Atos, é muito enfático que alguém se levantou para poder dar uma resposta para Deus. Quem era esse alguém? Foi Estevão, um adolescente de aproximadamente 16 a 17 anos, com o coração cheio do Espírito Santo. Ele resolve não se contaminar com as primazias daquele tempo, mas ele resolve dar uma resposta para Deus. Tem pessoas aqui que Deus está esperando uma resposta para ele começar a mover as coisas que ele quer fazer através de você. Mas ele não quer uma resposta do ambiente que é fácil e propício para dar essa resposta. Ele quer uma resposta que você calcule no domingo, calcule na segunda-feira, calcule nas perseguições do trabalho, calcule nos desejos que você tem do prazer da sua carne, e você queira rejeitar para que o nome de Deus seja manifesto através de você. Meu filho, você me ajuda aí, tu começa a falar em cima aí, tu me atrapalha. Então, a partir do momento que Estevão ele dá aquela resposta e ele perde a vida dele como mártir, ele se encontra com Deus. Mas de contrapartida, a igreja resolve dar uma resposta eficaz. A igreja ela sai, ela começa a se espalhar, e na medida que ela começa a se espalhar, o evangelho ele começa a crescer em uma proporção muito grande. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro. Glória a Deus, aleluias. Pode ficar. Eu ia dar para você se não tivesse aí. Glória a Deus, aleluias. A voz não está ajudando não, igreja. Quer falhar. Mas a gente vai até o final. Hoje, amanhã eu não prego. Amanhã quem prega é o Guilherme Jordão. Então hoje a gente pode sair daqui sem voz, só na mímica. Mas a gente termina hoje. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1. Quem achou aí? Dá um glória a Deus bem forte. Deus vai falar com você hoje. A história da igreja é a nossa história. Amém? Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 1 e 2 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos na região do ponto da galáxia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai,
pela obra sacrificadora do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. A graça e a paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, na medida que o povo recebeu aquela afronta, aquele confronto contra Estevão, foi espalhado por toda a Capadócia, foi espalhado pela Ásia, foi espalhado pela Galácia, foi espalhado pela Bitínia. Vai no capítulo 8 aí, capítulo 5 aí de Pedro, 1 Pedro. As mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. 1 Pedro, capítulo número 5, verso 8 e 9 diz assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Amém? Você tem que entender que a perseguição e o sofrimento que você está passando hoje não é maior do que aquele povo que iniciou a igreja. Na verdade, não é nem comparado. Eu tenho orado para que comece uma perseguição na igreja, para que as pessoas possam dar a resposta verdadeira e genuína. Eu tenho orado para que Deus ele possa sacudir, para que as pessoas comecem a entrar em um estado aonde que a vida dele vai ficar em perigo, ou ele vai ter que decidir o Senhor ou a vida dele. Porque hoje ainda eu vejo pessoas presas ainda em dúvida se vai escolher o lance dele, o namoro, o ficar dele ou o ficar dela, ou o Senhor. Eu vejo a perseguição da igreja hoje decidindo se vai ficar preso na pornografia ou se vai escolher o Senhor. Eu vejo a igreja hoje ainda preso, se vai ficar apenas em um trabalho ou vai servir o Senhor. São coisas tão bobas que eu vejo hoje as pessoas tendo isso como perseguição. Pessoas querendo parar por causa de uma fofoca, pessoas querendo parar o cristianismo apenas porque ele não foi reconhecido dentro da igreja, ele não recebeu os 3 tapinhas nas costas que ele merecia para poder inflar o ego dele, porque ele acha que não recebeu a devida atenção na igreja, ou porque ele acha que na igreja tem muitas pessoas falsas, e ele acha que a perseguição dele hoje é essa. É uma raça que foi criada sem leitura da Bíblia, mesmo possuindo ela. É um povo que foi criado em cima de profecia, porque lê a Bíblia. A sua Bíblia está em qual tradução? Está em português ou inglês ou latim? Fala para mim. Em português? Então você consegue ler. Deus ele fala através do que está escrito, só que as pessoas não estão de olho no que Deus ele está falando. Porque quando Deus está falando através da Bíblia, Ele está falando sobre um propósito. Ele não está falando sobre o seu desejo momentâneo de ser grande.
Deus, quando Ele fala na Bíblia, Ele fala sobre você se adequar à vontade dEle. Não é sobre Ele se adequar à sua vontade, para você ter prosperidade ou você ter um desejo cumprido para o tempo que você quer. É por isso que as pessoas não têm interesse pela Bíblia, porque fala do propósito de Deus, fala sobre expandir o Evangelho, fala sobre crescer. Então quando o Evangelho ele vem no ano de 60, o cristianismo ele começa a crescer, e ali tem alguns imperadores como Nero, que manda matar cristãos. No ano 100, no primeiro século, ali é criado um coliseu onde colocava os cristãos vivos e soltava leões, e ali ficava várias pessoas assistindo, enquanto os cristãos eles eram dilacerados pelos dentes dos leões. Enquanto cristãos corriam, ia soldados atrás, montado a cavalo, passando a espada e cortando a cabeça dos cristãos. Esse era o preço do Evangelho. Era ter que abandonar o filho recém-nascido no colo de vizinhos que não era cristão, esperando a morte dele porque não queriam negar Jesus. E agora começa como uma grande praga em Roma o cristianismo. E os imperadores eles vêm sempre querendo matar. No século 2, um homem ele se levanta como imperador chamado Constantino. E no ano de 312, ele vai enfrentar uma batalha, a batalha de Chihor. E aí ele tem um sonho à noite. O sonho à noite é quem tivesse com a bandeira do cristianismo, que era um peixe e um símbolo do X e o Rho, esse venceria a batalha. Constantino, tendo tanta convicção daquele sonho, ele manda confeccionar algumas bandeiras e uns panos, e aí ele enfrenta aquela batalha e ele ganha. Quando ele ganhou aquela batalha, ele conseguiu enxergar a força do cristianismo, a força daqueles que falavam e proclamavam sobre Jesus. Então Constantino diz assim: a partir de hoje, quem for cristão não vai ser mais morto, mas vai ser isento de todos os impostos. Então agora o cristianismo ele começa a crescer em massa. Só que Constantino ele tem uma falsa convenção. Ele não se converte a Jesus, ele se converte à ideologia de Jesus. Então naquela época tinha um bispo chamado Eusébio, que ele faz um tratado com Constantino alguns anos depois. E aí existe uma pirâmide triangular, que é o pontífice máximo em cima, que era o imperador, e na extremidade existia ali um papado. E a primeira igreja que surgiu depois da perseguição é a igreja católica. Sim, nós saímos da igreja católica. Na verdade nós somos católicos, só que nós não somos católicos apostólicos romanos. Nós somos católicos apostólicos cristocênicos. Cristo ele está no centro. E ali agora começa a idolatria. Começam a idolatrar homens. Coloca o Papa para ser o porta-voz de Deus. O único meio de Deus falar com o homem era através do papado. Na verdade não tinha ainda esse termo. É um pouquinho mais à frente que surge esse termo. E para eu resumir com datas, resumir com acontecimentos, para nós podermos dar continuidade, a igreja católica ela começa a crescer de uma forma muito grande. Agora ela faz uma forma de colocar doutrinas para as pessoas seguirem e elas poderem crescer tendo um domínio. Já que Deus está em cima, ela tem que obedecer o imperador e ela tem que obedecer os papas. E quando chega no ano de 1066, a igreja começa a perder o controle, porque vem uma grande guerra, vem uma grande crise financeira, e as pessoas já não conseguem mais, elas já não conseguem mais servir a igreja. É quando começa a vir as imagens de escultura para dentro da igreja, de uma forma de trazer as pessoas. E aí traz o sincretismo, traz as imagens de esculturas, faz as falsas santas, que colocam um tipo de pedra que quando passa pelo reflexo triangular na porta da igreja, que o sol bate nos olhos daquela santa, a santa começa a lacrimejar. E quando há engano, Satanás ele trabalha no engano.
Então não importa qual seja a igreja, se for a Batista, Assembleia, se for presbiteriana, quadrangular, se for católica, se começa a trabalhar em cima do engano, Satanás ele começa a ter domínio dentro desses ambientes. E agora a igreja ela cresce com mais força depois que os santos vêm, que esse sincretismo todos estão ali juntos. Só que no ano de 1378 existe um homem chamado John Wilkefield. Ele vai estudar na faculdade de Oxford. E ele começa a estudar filosofia, começa a fazer teologia. E ele começa a entender que tem algumas coisas fora do padrão do que está escrito na Bíblia. E ali ele começa a traduzir a Bíblia na tradução chamada vernáculo, que era a tradução daquela época, a língua que aquele povo falava daquela época ali, para ser de uma forma mais legível. E ele começa a combater, e ali cria-se um grupo chamado de Lollardos. E aquele grupo começa a pregar sobre a escravidão que os imperadores, que os papas estão fazendo. Então rapidamente, aquele povo, ele é excomungado da igreja. E os Lollardos começam a pregar, começam a falar, chega até o dia que o Wilkefield ele é morto. Alguns anos depois, levanta um homem chamado Joe Hus. Joe Hus ele é influenciado por Wilkefield e ele continua a pregação. E ele cria um grupo de seguidores chamados Hussitas, porque eles acreditam em Joe Hus. E na medida que aquilo ali acontece, a pregação ela começa a crescer com mais força, porque agora vem uma pregação baseada com um avivamento através do Espírito Santo. As pessoas começam agora a ser contagiadas por esse poder e ter um desejo de conhecer realmente o Cristo da Bíblia, realmente o Cristo dos apóstolos. Quando Joe Hus começa a pregar, eles armam uma armadilha para Joe Hus ir em um debate, mas quando chega lá, Joe Hus ele é queimado em praça pública no dia 30 de outubro. Mas ele consegue influenciar um homem chamado Jerônimo. E Jerônimo ele começa a pregar, ele começa a ser um dos avivalistas. Jerônimo Savonarola, ele começa a falar acerca do poder de Deus, ele começa a falar de toda a glória de Deus. E aí os homens tentam fazer uma armadilha para ele e chama Jerônimo também para um debate. Jerônimo, quando ele chega lá naquele ambiente, deixa o Jerônimo preso por 1 ano e faz Jerônimo escrever uma carta dizendo que Joe Hus morreu em justiça, mas Jerônimo ele não faz aquilo. E logo depois Jerônimo ele é morto. Mas quando ele é morto, antes de Joe Hus morrer, ele disse que nasceria um cisne que mudaria a história. E esse homem se chama Martim Lutero. Martim Lutero ele cresceu em um lugar muito pequeno, foi para a faculdade de Oxford, e o pai dele tinha um interesse que ele fosse um advogado ou alguém assim. E Martim Lutero ele começa a aprender sobre o evangelho, mas ele tem algumas curiosidades. Porque um dia ele pegou, escrito na Bíblia em Romanos 1:17, dizendo que o justo viverá pela fé. Ele falou: se o justo viverá pela fé, porque é que a Igreja Católica obriga que as pessoas paguem indulgências para que outras pessoas sejam salvas depois da morte? Agora Martim Lutero ele começa a pregar, e tem um príncipe chamado naquele tempo de Henrique. Henrique começa a investir porque ele ia assistir às aulas de teologias que Martim Lutero dava naquela época. E ali ele fica apaixonado e ele manda Martim Lutero para Roma. Quando Martim Lutero vai para Roma, ele vê toda aquela loucura de pessoas pagando dinheiro para pessoas que foram mortas ser salvas, pessoas que estavam próximas à morte, pagar grande quantia para que elas conseguissem um terreno no céu. Martim Lutero fica enlouquecido. Ele vem e escreve as 95 teses no castelo de Wittenberg. E é o dia do protestantismo. Você sabe onde que foi que houve o primeiro culto de protestantismo no mundo? Você sabe onde foi? Foi no Brasil, na Baía de Guanabara.
uns franceses que ouviram falar desse evangelho. Eles vieram para o Brasil. O primeiro culto foi feito aqui no Brasil. É por isso que Deus tem esse quê com esse Brasil. E eles vêm cheios do Espírito Santo. Martinho Lutero, ele tem 2 amigos. Um chama Felipe e o outro agora me fugiu da memória. E esses caras começam a escrever livro, começam a levantar. E naquela época houve uma grande guerra, onde que a igreja ela perdeu o controle. Os russitas, eles levantam uma guerra armada contra a igreja católica. E aí quando os russitas, logo depois deles começarem essa guerra, eles também foram espalhados. Porque toda vez que há perseguição a um, crescimento, igreja. Toda vez que há perseguição a um, obrigado pelo seu crescimento tão empolgado. Toda vez que há uma perseguição a um, você está sendo perseguido esses dias. Eu acho que Deus está querendo aumentar a fé de alguém. Eu acho que Deus está querendo aumentar a intimidade. Só que não está no tempo de você ficar apenas choroso. Está no tempo de você começar a dar respostas para Deus. Está na hora de você entender. Porque o mundo está gritando embaixo assim, ó, ei, desce dessa cruz se tu é filho de Deus. Desce dessa cruz. Porque o dedo mindinho fora da cruz é suficiente para o corpo todo estar queimando no fogo do inferno. Então a cruz, ela tem que ser uma realidade para nós. Porque a cruz é onde que está apregoado o nosso eu. A cruz é onde que está apregoado o nosso velho homem. Os hussitas, eles saem e começam a pregar. E na medida que eles começam a pregar, eles chegam a 2 homens, 32 anos depois. Um se chama Charles Finney, porque os hussitas, eles conseguem chegar nos moráveis. E quando os moráveis, eles começam a ouvir sobre esse evangelho, eles oram por 100 anos durante 24 horas. 100 anos de oração durante 24 horas. 24 horas de oração durante 100 anos. Era de manhã, à tarde, à noite, era 24 horas de oração. Essa oração, ela influencia. Os moravianos, eles saem para poder pregar. Os moravianos, eles saem como escravos para ir para ilhas para poder falar do evangelho. E esses moravianos, eles chegam para um homem chamado John Wesley. Quando John Wesley ouve sobre esse evangelho, John Wesley tinha conhecimento, mas não tinha intimidade. John Wesley, ele conhecia a lei, mas o fogo do Espírito não queimava no coração dele, igual aqueles moravianos. Então John Wesley, quando ele é pego por esse fogo, ele sai para pregar. E quando ele sai para pregar, ele conhece um homem chamado Carlos Studd. Ele começa a pregar para Carlos Studd, Carlos Studd se converte. E aí começa os avivamentos, os reformadores, os homens que se levantaram para dar respostas para Deus. Aleluia. Na verdade, ele conta primeiro D.L. Moody. D.L. Moody prega para Carlos Studd. Carlos Studd, ele era um jogador de cricket muito famoso. E ele vende tudo que ele tem. Ele vai morar em alguns casebres na África para poder pregar o evangelho. Mas antes disso, ele influencia o genro dele chamado Norman Grubb. Norman Grubb é o homem que fundou a Missão Amém. E no ano de 1943, ele chega em Minneapolis. Quando ele chega em Minneapolis, ele abre o seminário. No ano de 1945, existe um pastor chamado Ted Haggard. Ted Haggard, ele ouve sobre esse evangelho. Ele mergulha com tudo que ele tem. Ele abre o seminário Betânia. 2 anos depois da Guerra Mundial, existe um homem chamado Larry Liderby. Ele entra dentro desse seminário, ele começa a ouvir sobre esse evangelho. Ele começa a ouvir sobre esse fogo do Espírito Santo. Ele começa a ouvir sobre essa palavra, sobre esse ide. E ele se converte no ano de 1962. Ele dá uma resposta para Deus, ele vem para o Brasil. Falaram para ele que ele era incapaz, que ele não tinha capacidade de falar o português. Mas mesmo assim ele vem, ele chega na cidade de Coronel Fabriciano, Vale do Aço. É fundado ali o seminário Betânia, no Brasil, é iniciado.
e começa a formar milhares, literalmente, de milhares de obreiros. E quando chega no ano de 1990, ele sabe, um pouquinho antes da morte do pastor Ted Regri, e começa a ser mudado um pouco a visão do seminário Betânia. Então Deus direciona o pastor Larry para Guarapari, no Espírito Santo. Quando o pastor Larry, ele chega ali, ele começa a pregar na praia, de terno, começa a andar, a falar para os surfistas, chamado na época surfista de Cristos. Quando chegava no domingo de manhã, ficava um galpão gigante, cheio de pranchas, aqueles homens sentados e um homem de terno falando lá na frente sobre o poder do Espírito Santo. E ali se converte um homem chamado Giovanni de Jesus, e é mandado para o seminário em Coronel Fabriciano. Dentre eles é também mandado um homem chamado Robson Baião, entre outros. No ano de 1999 é fundado o seminário SDC, Servos de Cristo. E ali começa uma trajetória em Guarapari, no Espírito Santo. No ano de 2013, alguém resolve dar uma resposta também. Esse alguém sou eu, o Diogo. Chega ali para aprender com o pastor Larry. E eu começo a aprender as coisas do reino. Começo a entender algumas coisas que é necessário para que o reino ele cresça e eu tenha uma experiência de novo nascimento. Do ano de 2013, chegando no ano de 2016, Deus me direciona para alumínio e eu venho para cá e trabalho com a igreja até chegar mais um período de perseguição. E no ano de 2017, dia 1º de setembro, nós tivemos o primeiro culto aqui na Igreja Batista Foco em Cristo. E aqui nós estamos onde Deus ele tem trabalhado, onde Deus ele tem operado. Pessoa com câncer tem sido curada, pessoas têm se transformado, o evangelho da cruz tem sido pregado, pessoas têm se transformado, esse evangelho tem alcançado várias pessoas, porque toda vez que há uma perseguição, há um crescimento. E hoje nós estamos aqui no ano de 2021, comemorando 4 anos desse aniversário. Mas esse evangelho ele não começou agora. Esse evangelho da cruz que nos alcançou, que nos pegou. Sim. Hoje nós estamos aqui dando continuidade. Muitos são os levantes. Muita é a vontade de parar, mas a vontade de continuar é muito maior. Sim, aqui nesse evangelho que Deus ele nos colocou, que Deus ele nos confiou, nós estamos aqui para poder dar continuidade. Nós estamos aqui para poder dar continuidade. Eu lembro-me quando nós estávamos fazendo a última prova de história da igreja, que quando parou no nome Larry Derby, pastor Giovanni Cruz, ele professor de história da igreja, ele falou, e aqui nós estamos. Eu falei, pastor, coloca o meu nome aí no quadro para a gente dar continuidade. Ele foi lá e colocou meu nome lá no quadro e falou, vai cair na prova como está aqui. E quando o colega meu pediu a matéria, que ele me mandou a matéria, estava lá o meu nome incluso na matéria. Sabe por quê? Nós precisamos dar uma resposta para Deus. Nós ainda apenas somos bebês crescendo, engateando espiritualmente. Deus tem nos ensinado. Mas é o corpo todo que tem que estar em funcionamento. É o corpo todo que tem que estar dando resposta para Deus. E é esse evangelho da cruz que tem nos alimentado. É esse evangelho da cruz que tem nos impulsionado. Como Satanás tem tentado parar vocês, como Satanás tem tentado esfriar, criar um desânimo para que você desista. Mas como foi lido aqui na carta de Pedro, ele diz assim, olha, sede sensato e vigilante. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão,
rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhes, permanecendo firme na fé, consciente do que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Não foque no sofrimento que você está passando hoje, foi o que foi lançado ontem aqui. Não foque na situação, por favor. Daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos, ou daqui a 1 semana, ou amanhã, esse problema não vai existir mais. Você tem que entender, você não pode parar com a sua visão presa no que você está vendo hoje. Mas foque os olhos adiante. Foque os olhos em Jesus. Deixa Jesus te moldar esses dias. Deixa Jesus te direcionar. Deixa Jesus te impulsionar. Deixa Jesus te impulsionar, mas deixa o Espírito Santo queimar dentro do teu peito. Começa a buscar isso com toda a tua força. Começa a buscar isso com todo o seu entendimento. Começa a buscar isso com o seu coração. Não pare de buscar até que a resposta venha de cima. Não pare de buscar o Senhor até que a resposta venha de cima. E para isso nós precisamos esses dias de pessoas que queiram intimidade com Jesus, a intimidade verdadeira. E para isso você vai ter que confessar alguns pecados. Para isso você vai ter que confessar todos os pecados diante de Deus. Você vai ter que dizer: eu não aguento mais essa escravidão aqui. Senhor, eu tenho tentado, mas eu não estou conseguindo alcançar. Eu ainda estou preso no que me ensinaram. Eu ainda estou preso na minha visão míope embaçada. Mas eu quero enxergar do teu ponto de vista. Eu quero sentir o teu fogo queimando nas minhas veias. Eu quero que o meu coração lance esse fogo para fora e eu possa contagiar e queimar outras pessoas. Que eu possa estar pronto, que eu possa estar preparado esses dias de perseguição, esses dias que a igreja está entrando, esses dias que a igreja vai ter que decidir. Nós temos uma missão de preparar a volta de Jesus. Temos que ter paixão pelas almas. Temos que ter paixão pelas pessoas que nos perseguem. Temos que amar essas pessoas. Temos que amar essas pessoas. Temos que gastar tempo orando. Igreja, para orar você não precisa de muito. Você só precisa de um coração quebrantado. E como é difícil quebrantar um coração orgulhoso. Como foi pregado uns dias atrás. A Bíblia diz no capítulo de Êxodo que Deus desceu à terra. A Bíblia diz no capítulo 4 de Filipenses que Jesus desceu à terra. A Bíblia diz no capítulo 14 de João que o Espírito desceu à terra. Então está na hora de você descer desse pedestal. Está na hora de você descer desse ambiente de orgulho. Está na hora de você se jogar aos pés de Jesus e deixar Ele reconstruir aquilo que Ele começou a construir um dia. Está na hora de você derrubar, arrancar algumas coisas e começar a construir, começar a gerar de novo aí um altar feito com coisas do céu, para que seja gerado sacrifício vivo através. Deus, Ele espera por você. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Você não é um peão no tabuleiro, entenda isso. Você não é um peão no tabuleiro. Você não é a massa de manobra da religiosidade. Você é filho de Deus. Nós temos que acordar, temos que abrir os nossos olhos. Líderes e líderes escravizando pessoas. E a igreja não dá uma resposta para Deus. O Brasil não tem dado uma resposta para Deus. Nós estamos falhando como igreja no ano de 2021, nós no plural. Essa igreja não é melhor que a da esquerda, que a da direita. Também ela não é pior. Nós somos um corpo e precisamos dar uma resposta para Deus. Eu sei que algo vai ser feito diferente através dessa igreja. Eu sei. Sabe por que é que eu sei? Pelos números de proposta que é enviado não por Deus para que eu saia daqui. Então Satanás, ele sabe onde ele investe. É por isso que Satanás tem investido em você,
mas Ele inverte para a sua morte. Ele inverte para a nossa morte. O Senhor, Ele inverte para a nossa vida. Ele inverte para a nossa vida. Ele inverte em você quando você não está dando resultado para Ele. Ele guarda você quando você não tem pensamento de voltar. Ele te ama mesmo quando você o rejeita. Porque Deus, Ele não quer apenas ter o resultado, não. Não, Ele quer intimidade. Não é porque Ele é carente, é porque na intimidade você sabe quem você é. Você tem a sua identidade revelada. Na intimidade você sai da caverna. Quando Ele fala bem assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui na caverna, Elias? Eu te mandei para uma caverna de Serepta, eu te mandei para a caverna de Querite, mas agora eu não te mandei para uma caverna, Elias. Tem pessoas esses dias escondidas em cavernas. Caverna do medo, caverna da incredulidade, caverna do orgulho, caverna da soberba, caverna do pecado, caverna da desobediência, caverna dos seus próprios prazeres. E está na hora de você sair dessa caverna. Está na hora de você sair dessa caverna. A Bíblia diz que Deus chegou para Elias e deu alimento para ele, e Elias usou aquele alimento para fugir para mais longe. Você tem vindo na igreja para poder pegar forças para fugir do propósito de Deus. Deus está dizendo assim, ó: quanto mais tu fugir, maior vai ser a dificuldade. Quanto mais tu fugir, maior será a dificuldade. Mais afundando no mangue você está, mais afundando na lama você está. Está na hora de você levantar. Está na hora de você dizer: Senhor, olha, eu estive caído, mas o Senhor me levantou nessa noite. Eu quero orar com você. Se coloque de pé em nome de Jesus.